Exus, maravilhosos companheiros de por vida que sempre nos guarda e nos protege. Como não falarmos sobre eles, não é mesmo? Esse assunto que tanto nos fascina e que parece não ter fim. É que é sempre uma novidade a se aprender e sempre mais e mais histórias sobre suas vidas e também dados sobre eles. E isso porque existe uma infinidade deles e eles também evoluem no plano astral, como qualquer um de nós evoluímos. Antes de começar a falar sobre eles, deixe lembrar que intolerância religiosa é crime. Denuncie. Diz que sim. Quem não denuncia compactua com essa triste realidade. E se você ainda não me segue, siga o canal, dê seu joinha e clique no sininho para receber todas as notificações. Pois estou sempre trazendo assuntos sobre a espiritualidade e sobre o místico. Para começar a falar sobre os diferentes tipos de Exus, falaremos um pouco sobre um assunto que muitos já sabem, mas continue a ver o vídeo até o final, pois mesmo que seja um assunto que muitos já sabem, sempre tem algo a mais se aprender. Começaremos falando sobre o porquê os Exus são sincretizados com o diabo. Na verdade, os Exus afro-brasileiros são mais sincretizados com o demônio cristão do que os próprios Exus africanos. Muitos possuem nomes assustadores e sombrios que lhes são atribuídos no lugar de seus verdadeiros nomes de quando eram vivos. E esses nomes designam não só o grau de sincretismo de cada um desses espíritos, mas como também seu campo de atuação. Os Exus se dividem em homens e mulheres, sendo as mulheres conhecidas como pombas giras. Usam como ferramentas um tridente que é conhecido também como garfo de Exu, e por isso existe esse sincretismo com o diabo. Mas não é muito comum vê-los empunhando essa ferramenta em público. O tridente de Exu e de pomba gira é uma simbologia magística do ternário em conjunção com a Mãe Terra. Ou seja, representa as três pontas voltadas para cima, buscando alcançar o limiar das alturas. E com isso, a evolução espiritual que se faz necessário a todos os seres, quer sejam encarnados, quer sejam desencarnados. Normalmente, elas são forjadas em ferro e ficam guardadas dentro dos quartos onde são cultuados, e também em seus assentamentos. Em geral, eles se apresentam diante da assistência desarmados, e alguns, para não estar com as mãos vazias, usam uma bengala cujo bastão é esculpido na forma de uma cabeça de Exu ou de uma carranca. Os guias Exus são os que mais se aproximam de nós, em todos os sentidos, tanto em atitudes, como na hora de ouvir e atender. Por isso estão entre as entidades mais amadas, cultuadas, temidas e festejadas dentro da religião. Ao mesmo tempo que têm uma grande autonomia para atender e trabalhar a favor de seus clientes, também são subservientes aos seus senhores, os orixás, cumprindo suas ordens e protegendo seus filhos. Os guias Exus são responsáveis pela segurança dos médiuns com quem trabalham, obedecendo diretamente aos pais de cabeça desses médiuns. Eles são os agentes do karma e cabe a eles fazer que se cumpra o destino. Não têm o poder de modificar o que tem que ser, mas ajudam a superar ou aliviar ao máximo possível os males e problemas que afligem a humanidade. Desencarnados, eles estão diretamente ligados ao mundo espiritual, mas sua pregressa condição humana os une também à terra e aos homens. Por isso, melhor que ninguém, cumprem a função de fazer uma ponte de ligação entre o mundo físico e o espiritual, o astral e o material. E esse é mais um motivo pelo qual não lhes foi dado o direito de distinguir entre o bem e o mal, e nem ter o privilégio do livre-arbítrio. Aliás, somente os encarnados têm o privilégio de escolher o que fazer, ou seja, o livre-arbítrio. Junto aos homens, os Exus podem ser passionais e algumas vezes tomar partido a favor, ou contra uns e outros. Mas como são obrigados a cumprir uma vontade maior, têm um senso de justiça imparcial e universal. Suas ações são limitadas quando seus protegidos incorrem em erros e mau uso da sua liberdade de escolha. Por estarem livres do corpo material, os Exus podem extrair suas forças elementares diretamente da natureza e do mundo invisível. Por isso são grandes mestres da magia. A eles é permitido ver o futuro muitos anos à frente e também as consequências futuras do menor ato dos homens. Mas nem tudo lhes é permitido revelar para que não interfiram no livre-arbítrio da humanidade. Eles podem apenas aconselhar e prevenir, por isso nem sempre se expressam de forma clara e direta. Seu culto segue as premissas básicas de seus mentores, os Exus africanos. Eles são cultuados nas entradas das casas, em um quarto separado que se chama tronqueira ou cafuá.
Os primeiros a receberem as oferendas da casa são os Exus, para que ali permaneçam e garantam a tranquilidade dos trabalhos a serem realizados, impedindo a entrada de energias negativas. Suas cores e contas são o vermelho e o preto. Seu dia da semana, segunda-feira. Suas carnes preferidas são, para os Exus, as de bode, galo e cabra. E para as Exus mulheres, as pombagiras, a carne preferida é a galinha. Já a comida preferida é o padê, uma espécie de farofa crua feita com farinha de mandioca. Há diversos tipos de padês, mas os mais usados são o de dendê, o de mel e o da mistura de ambos. Existem também os padês feitos de cachaça e até mesmo de água. Junto ao padê pode-se ofertar para os Exus, carne de bife de boa qualidade, sem pelancas e gorduras, enfeitados com 7, 14 ou 21 rodelas de cebolas. E para as pombagiras com cebolas e tomates. Apreciam bolinhos de acaçá amarelo, que são feitos de fubá ao invés da tradicional farinha de acaçá, que é um tipo de fubá branco extraído do milho da canjica. Dependendo da intenção e do que se pretende alcançar, o fubá pode também ser substituído pela farinha de mandioca na preparação do padê. Aos Exus também lhes são ofertados charutos, cachaça ou outras bebidas fortes, como uísque ou conhaque. E para as pombagiras, cigarros ou cigarrilhas, também rosas, de preferência as vermelhas, e diversos tipos de bebidas, a depender da preferência da pombagira, sendo a champanhe a mais comum. Mas apreciam também diversas batidas e licores, principalmente o de anis, e bebidas mais suaves e adocicadas, como as diversas marcas de vermutes disponíveis no mercado. E há as que apreciam a cachaça pura ou com mel. A tradição popular diz que existem 77 mil tipos diferentes ou qualidades de Exus, mas na verdade, é praticamente impossível determinar seu número, e embora temos conhecimento que são muitos. Eles trabalham sob uma rígida hierarquia de comandantes e comandados. Inicialmente sob as mesmas leis e campo vibracional dos Exus orixás, de origem africana, e obedecendo aos orixás. A Ogum, irmão de Exu, foi dado o comando geral de todos os Exus catiços, por isso Ogum é tratado por todos eles respeitosamente como patrão. Mas cada orixá tem a seu comando, seu próprio Exu, que é como uma espécie de primeiro oficial. A cada um desses Exus, que em algumas casas são chamados de cabeças de chave, foi dado o comando sobre mais 7 Exus, e a cada um destes 7, outros 7 e assim por diante. O principal Exu, o maior de todos eles na hierarquia de comando, aquele que seria o grande general de todos os Exus, é o Exu Rei. Como todo Exu tem sua companheira, como se fosse sua contraparte feminina, ele faz par com a pombagira rainha. Por causa do sincretismo com a Igreja Católica de Exu com o diabo cristão, esse casal também é conhecido como Lúcifer e sua companheira. Essa pombagira recebe a alcunha de Rainha do Inferno, como se fossem de fato o diabo e sua primeira dama. Vamos ver agora sobre alguns dos Exus e pombas giras, considerados de maior grau entre eles, e também alguns de seus comandados. Exu Rei e Pombagira Rainha, raramente incorporam e são poucos os médiuns que os carregam. E enquanto a pombagira rainha serve a todas as Iabás, orixás femininas, Lúcifer não está diretamente relacionado a nenhum orixá, mas sim, aos seus primeiros comandados, que são os Exus cabeças de chave. E obedecem cada um a um oboró, orixá masculino. Cada casa ou nação pode variar os Exus cabeças de chave, mas os mais comumente são Tranca-Ruas, 7 Encruzilhadas ou 7 Encruzas, Tiriri, Exu Caveira, Marabô e Exu Veludo. Todos eles são Exus do gênero masculino, sendo a pombagira rainha, ou simplesmente pombagira, o único Exu feminino a fazer parte desse primeiro grupo em comando. Temos então Lúcifer como senhor absoluto de todos os Exus. Mas seus primeiros oficiais em comando, respondem cada um a um orixá oboró, e as pombagiras respondem cada uma a uma Iabá. E todos eles, inclusive o próprio Exu Rei, Lúcifer, que está acima de todos os outros Exus, respondem a Ogum. A quem cabe vigiar, limitar e castigar as ações maléficas de cada Exu, bem como orientar, e incentivar e premiar as boas ações. Tranca-Ruas e 7 Encruzas, têm autoridade sobre os outros cabeças de chave. No caso, Tranca-Ruas é o primeiro serviçal de Ogum, por isso é reverenciado com o título de Ordenança de Ogum. E sua autoridade equivale até mesmo à do próprio Exu Rei, recebendo deste o mesmo tratamento respeitoso.
Tranca-ruas goza da fama de ser o mais evoluído de todos os Exus, o que mais se esforça na prática do bem, mas ele pode ser implacável contra os inimigos de seus protegidos. E embora para merecer sua proteção, seja preciso agir corretamente e com justiça, por ser ordenança de Ogum, um orixá guerreiro que jamais conheceu a derrota. Tranca-ruas também é um Exu imbatível que desconhece o fracasso. Seu nome é formado pela aglutinação do verbo trancar e do substantivo rua, justamente por servir a Ogum, senhor de todos os caminhos, trilhas, ruas e estradas. A função de tranca-ruas é a de abrir e fechar esses caminhos, por isso se diz que quando ele tranca, ninguém abre, e quando destranca, ninguém fecha. Sob seu comando há uma grande gama de Exus e serviçais. Entre eles se encontram destranca-ruas, destranca-tudo, tranca-gira, destranca-gira e os diversos Exus que respondem com o nome de tranca-ruas e suas diversas qualidades, sendo os principais deles, tranca-ruas das almas, o mais velho de todos os trancas-ruas, tranca-ruas da Guiné, trancas-ruas do Imbaré, tranca-ruas da Encruza e tranca-ruas das 7 encruzilhadas. No sincretismo com a mitologia cristã, tranca-ruas equivale ao demônio Tarshimash, um dos anjos caídos que pertencem à corte de Lúcifer. Já Exu Tiriri e Exu Veludo respondem ao orixá Oxóssi, sendo que Tiriri é o seu primeiro e principal ajudador. Enquanto que Exu Veludo pode também responder a outros orixás, até mesmo ao Oxum, por ser ela esposa de Oxóssi. Exu Maraboa é quem responde ao orixá Xangô. Exu Caveira responde ao Molu e ao Baluaê. E injustamente, é um dos Exus mais temidos, tido como um dos mais violentos, cruéis e perigosos. Mas a maior parte disso é apenas mito. Não que de fato não se tenha que lidar com ele com um certo cuidado, porque sim, devemos. Durante sua vida e sua morte, ele acabou carregando uma grande carga de dores, sofrimentos, rancores, e um profundo ódio por seus algozes que o torturaram com requintes de crueldade, fazendo com que, ainda vivo, seus ossos ficassem à mostra, quase em esqueleto humano. E como se não bastasse, morreu lentamente e agonizando, implorando para que a morte cessasse seu sofrimento. E é por conta disso que é chamado de caveira entre os Exus. Mas justamente por ter vivido o que viveu, é que ele preza muito a verdadeira amizade. Aqueles que conseguem alcançar sua proteção, encontram nele o mais fiel e incorruptível dos amigos. Ao contrário da maioria dos outros Exus, Caveira não é chegado a festas, tumultos e multidões, prefere o isolamento. Dizem que ele é um Exu extremamente doméstico, que prefere ficar no interior dos cafuás, do que vagando pelas ruas. E que por esse motivo é dos que melhor e mais incansavelmente tomam conta das porteiras. Quando libera o seu lado negativo, as consequências podem ser fatais. Ao atacar sua vítima, suga-lhe lentamente as energias fazendo a pessoa secar. Suas vítimas vão emagrecendo e definhando aos poucos até terminarem na sepultura. Mas isso não acontece assim tão facilmente. Para isso ocorrer é preciso que o homem ou mulher sob seu ataque, esteja com o coração repleto de ódios e sentimentos ruins, e que já tenha feito ou tenha a intenção de fazer um grande mal, ou prejudicado muito seriamente a outra pessoa. Bom, se é verdade que existem 77 mil Exus, pelo menos a metade deles está sob o comando de Exu Caveira, direta ou indiretamente. Como subordinados de seus subordinados, sob o comando de Exu Caveira estão diretamente os Exus que se apresentam com diversas qualidades, que são João Caveira, Tata Caveira, Tata João Caveira e 7 Caveiras. Mas Exu Caveira tem também domínio sobre todos os Eguns e Exus pagãos. Eguns são os espíritos que desencarnaram recentemente ou que ainda não alcançaram uma evolução. E Exus pagãos, são Exus que se encontram ainda em menor grau de evolução, sendo ainda Eguns, que mal começaram a evoluir. Tendo muito pouco ou nenhum discernimento e verdadeiramente se comprazem em praticar o mal, agindo por si mesmo e não pelos rogos e pedidos dos homens. A Pomba Gira Rainha tem também suas comandadas a serviço das Iabás. E entre elas estão Maria Padilha, que serve a Yansan, Maria Mulambo, que serve a Oxum, e a Iemanjá, Rosa Caveira, que serve a Nanamburuque. As pombas giras que atuam sob o nome de Padilha, foram mulheres à frente de sua época, que não se dobraram e não se subjugaram ao poder absoluto dos homens, e por isso pagaram um grande preço. Algumas foram mulheres traídas que vingaram o adultério com a morte de seus homens, e com isso caíram em desgraça pública. As Marias Mulambo são mulheres de origem nobre ou de famílias de grandes posses.
Algumas foram dominadas pelos vícios, abandonando famílias, pais, maridos e mesmo os filhos. Muitas vezes por amor a um homem que não lhes deu o valor devido. Esses eram criminosos, ladrões ou assassinos. E elas se tornaram não só suas amantes, mas também suas cúmplices. As rosas caveiras são mulheres que passaram por situações de grande desgraça em suas vidas. Muitas vezes espancadas e torturadas por seus homens e seus cafetões, até que se revoltaram. Muitas morreram por espancamentos ou sofreram deformações e aleijões por causa dos maus tratos, muitas ficando mancas ou com outros defeitos por conta de ossos quebrados quando eram espancadas. No sincretismo com a mitologia cristã, Pomba Gira corresponde a Lilith, a mulher-demônio que teria sido a primeira mulher da criação, primeira esposa de Adão, antes mesmo de Eva, mas por ter se corrompido, foi expulsa do paraíso e se uniu aos anjos caídos, tornando-se a esposa de Lúcifer, primeira dama do inferno e rainha de todos os demônios. Só lembrando que cada guia, mesmo atendendo com o mesmo nome, tem sua própria história. Nesse vídeo tratei apenas de falar sobre alguns Exus e Pombas Giras, mas existem vários outros. Assim como não há um só João, ou uma só Maria no mundo, também não existe só um de cada Exu. Portanto, existem várias histórias e várias qualidades, como por exemplo as Marias Padilhas, Maria Padilha do Cruzeiro, Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Maria Padilha da Figueira, etc. Assim como há também vários tranca-ruas, várias Maria Mulambos, vários Zé Pelintras, várias Pombas Giras ciganas, Pombas Giras meninas e cacurucaias e assim por diante com quase todos eles. São tantos, que daí surgiu o dito popular de que há 77 mil Exus. O que se aceita como verdade absoluta é que é impossível uma única pessoa conhecer, ou pelo menos já ter ouvido falar de todos os Exus, seus nomes, tipos e todas as qualidades existentes. Salve todos os guardiões! Bom, este foi o vídeo. Gostou do tema? Qual tema você sugere para o próximo vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Sou Elvira Bastos, médium sensitiva de berço. Entre algumas das minhas mediunidades, cito algumas: vidência, cura e incorporação. Maga e sacerdotisa na alta magia. Sacerdotisa da bruxa Évora. Da mesma mestra de São Cipriano na alta magia e trago comigo a linha de São Cipriano. Mentora espiritual, terapeuta holística, palestrante, cartomante e numeróloga. Para marcação de consultas, trabalhos espirituais, palestras, mapas astrais e numerológicos, bem como assinatura cabalística e consultorias, à distância e presenciais. Cursos online de magia, de desenvolvimento mediúnico e de empoderamento, entre em contato através do WhatsApp 32 99 100 98 54. Se você estiver fora do Brasil, basta acrescentar o mais 55 antes do 32. Agradeço a todos os meus seguidores, clientes e aprendizes, pela confiança em mim e em minhas entidades. Um beijo de luz e que o Pai Maior te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.